Hoje, no Conversando com Economistas, vamos receber a economista, delegada regional do Corecon São Paulo, em São José dos Campos, a Renata Belzunces. Renata, um prazer enorme te receber hoje aqui no Conversando com Economistas. Seja muito bem-vinda. Sou eu quem agradece o convite, Renato. Muito obrigada, eu agradeço por estar aqui e vamos que vamos. Maravilha. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a atuação da delegada, sobre por que ela escolheu fazer economia. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, Renata, fala um pouquinho sobre o seu currículo, sobre a sua profissão, sobre a sua atuação. Então vamos lá, Renato. Eu sou natural do ABC Paulista, eu sou filha de uma família de dona de casa e de um pai que tentou fazer várias coisas na vida, foi metalúrgico, teve pequenos negócios, e participou também do mercado financeiro, atua no mercado financeiro, mas a gente é de uma família muito simples, né? E, bom, uma coisa que na minha família sempre teve foi leitura, né? Então, isso já me instigou a ser uma pessoa que gosta de estudar. Eu saí da minha região do ABC Paulista e fui para a Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 1996, quando eu iniciei o curso de Ciências Sociais. No ano seguinte, o ano de 1997, por preocupação, muita preocupação da família com a posterior colocação profissional e pensando que, olha, talvez essa não seja uma área com grandes oportunidades e tudo mais, e também por gostar muito de economia, eu também ingressei no curso de economia. Então, eu acabei finalizando os dois cursos e a minha carreira profissional realmente ela se orientou a partir muito mais da formação da economia, em que pese que a socióloga eu também não consigo deixar em casa, né? Eu levo as duas, mas a minha atuação tem se pautado mais pela economia. E por que eu fui fazer economia? Já posso falar essa? Sim, claro, por gentileza. Olha, na minha concepção, a economia ela é magnífica para fornecer uma visão de mundo sobre como as coisas funcionam. Eu sempre tive muitas preocupações, desde muito adolescente, desde muito jovem, de entender, olha, por que, que as coisas são como são? Por que existem ricos? Por que existem pobres? Do que vive, como vivem, do que vivem os agricultores? Como é a vida nos outros países? Por que tem países que são tão diferentes uns dos outros? Essas questões muito motivadas pela perspicácia de olhar para uma sociedade que não é homogênea, ela me levou para o estudo da economia e realmente, assim também como no estudo da ciências sociais, eu me encontrei perfeitamente, né? Eu me encontrei em casa a partir dos conhecimentos, das ferramentas que a ciência econômica proporciona. Ah, muito bom, Renata. A gente percebe que inquietação não é o seu estado atual, né? Você gosta de estar sempre em movimento, né? Sempre buscando algo, sempre procurando novas inovações. Então, para falar um pouquinho, vamos falar agora, puxar um pouquinho para essa parte de você é delegada regional aí na cidade de São José dos Campos. Delegada, qual o papel de uma delegada regional aqui para quem está nos acompanhando, para os economistas, para os jovens economistas, para aqueles que ainda não conhecem muito bem o Corecon? Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação e o papel de uma delegada regional. Renato, eu vejo que o papel de uma delegada, sobretudo regional, no interior paulista, no Vale do Paraíba, que não é tão longe de São Paulo, evidentemente, eu falo aqui a 100 quilômetros de São Paulo, mas é uma necessidade de articular os economistas locais a partir de desenhos de interesses e projetos e propostas comuns que valorizem a nossa carreira e façam com que a nossa carreira continue, inclusive, a existir. Aqui no Vale do Paraíba, em especial, nós tivemos o ano passado o fechamento de um curso de economia em uma das universidades, e isso me causou uma grande preocupação, porque você não ter os cursos significa que você não tem a disponibilidade de ter novos profissionais
do mesmo ramo. E isso é preocupante porque a gente não vê que os profissionais da economia eles estejam perdendo o seu lugar, muito pelo contrário, a gente tem encontrado um leque cada vez maior de áreas para atuação. E eu devo dizer que eu disse já para você aqui, eu sou do ABC Paulista, fiz a minha formação de graduação em Araraquara, fiz a minha formação de mestrado em Campinas, na Unicamp, e a minha formação de doutorado na USP. E hoje eu estou aqui no Vale do Paraíba, justamente, penso eu, porque a gente não tem uma oferta tão grande de profissionais da economia no Vale do Paraíba, tanto é que teve que trazer alguém de fora para ocupar um posto de trabalho no DIESE, que é a instituição em que eu atuo profissionalmente, nessa região. Então, veja como faltava profissionais, não teve que vir alguém de fora, eu estou aqui. Então, eu entendo muito bem o que é essa necessidade de articular e de ter profissionais da área numa região que tem mais de 30% do PIB na indústria, uma região que vive grandes desafios, como todas as regiões brasileiras, né? Grandes desafios e particulares desafios, produzem engenheiros de classe mundial, exatamente de classe mundial para todo o mundo, e não tem produzido profissionais das ciências humanas aplicadas no mesmo nível requerido pelo desafio da região, ou na quantidade, né? No mesmo nível e na quantidade necessária. Sim, sim, perfeito. A gente vê que realmente o economista ele é fundamental e ele tem um nicho muito grande de atuação, né? Ultimamente a gente vê os nossos conselheiros, os delegados também, eles vêm falando bastante isso, até no encontro passado que teve aqui dos jovens, eles abriram esse leque de oportunidades que o economista pode atuar. Então é muito importante você falar um pouco sobre isso, de apresentar também essas oportunidades, né? Principalmente aí também para o pessoal de São José dos Campos. Você falou um pouquinho de que você atua no DIESE, né? Eu também, nas minhas pesquisas, eu vi que você atua no campo de análise de mercado de trabalho e meio ambiente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação, sobre esse campo trabalhista, sobre esse mercado e também sobre essa parte do meio ambiente, essa pauta que é muito importante para o nosso país, Renata. Vamos lá, Renato, no DIESE, o DIESE é a sigla, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O DIESE ele tem um tripé de atuação, que é a formação, a assessoria, né, e as pesquisas sindicais. Então, nós somos um órgão do movimento sindical que assessora a parte de trabalhadores em as instâncias necessárias dentro desse tripé, que é educação, a gente tem uma escola e a gente também faz a formação de trabalhadores, mas aí não é a formação profissional, é a formação que exige, são os conhecimentos, as habilidades exigidas para os dirigentes sindicais e representantes sindicais. A gente também atua na negociação. A negociação entre as partes, você tem de um lado capital e trabalho, ou o setor público e trabalhadores, e ambos precisam de informações e precisam fazer a discussão de suas estratégias e precisam ter subsídios para pensar estrategicamente o futuro e o presente de suas categorias. Então, nós atuamos nisso também. Então, além da formação e além da negociação, a gente também tem as pesquisas sindicais. O DIESE é muito conhecido no Brasil inteiro por fornecer, por exemplo, a precificação da cesta básica nacional, por fornecer o salário mínimo necessário. Então, essa é uma parte de pesquisas que também é um tripé do DIESE. Aqui no Vale, eu atuo muito mais próximo da assessoria sindical. A parte de meio ambiente, e aí também já junto até com o que a gente vinha falando, que é, olha como o campo de trabalho ele se amplia, na verdade, para o economista, e não é o contrário, né? Não é um campo que está em um momento de restrição. As mudanças requeridas pela emergência ambiental, elas impactam de uma maneira difusa e de uma maneira muito ampla todos os setores da sociedade, inclusive a relação capital e trabalho, inclusive os trabalhadores. Quando a gente fala, por exemplo, de transição energética, a gente fala que é um tema muito presente quando a gente está falando de meio ambiente, quando a gente está falando de clima, a transição energética ela é muito recorrente. A gente fala, a gente precisa deixar de produzir determinados itens, sobretudo os itens de combustíveis fósseis, combustíveis baseados em fósseis, e a gente precisa produzir outras coisas, a gente precisa substituir, a gente precisa transicionar. Ótimo, isso parece que é um ponto meio pacífico, mas como é que a gente faz isso
sem prejudicar milhares de trabalhadores e comunidade, milhares de pequenos negócios que, inclusive, vivem desses outros grandes negócios, como o petróleo, as termoelétricas a carvão ou a óleo. Então, aí entra um profissional da economia para dizer, olha, fazer a transição não pode significar gerar áreas de sacrifício, nem humano, nem ambiental. E precisa da gente para estar acompanhando esse processo. É óbvio que trabalhando em parceria com outros profissionais, mas o profissional da economia é muito bem-vindo, é muito necessário, por exemplo. Aí eu te dei mais um exemplo do que uma explicação abrangente a respeito de como se atua na área de meio ambiente e também colocando uma outra possibilidade, como a economia é sempre muito ligado a negócios, ou todo economista já ouviu, você é economista, como é que eu ganho dinheiro? Todo mundo já ouviu isso, né? Onde que eu invisto meu dinheiro? Isso também é uma área, mas essa outra área também de atuar perto de outros tipos de associações, outros tipos de, desde entidades do terceiro setor, como as entidades de trabalhadores, também é uma área que tem muito economistas, né? Eu trabalho muito com vários outros economistas, não só no GES, mas como em outros setores, e dentro desse meu trabalho. Continuando esse bate-papo nesse nicho aí de oportunidades, de vagas, né? O mês de maio é conhecido como o mês do trabalhador e também o mês das mães, né? Queria que você falasse um pouquinho agora, Renata, sobre a atuação da mulher no campo economista, né? As oportunidades que elas também podem ter, né? Com toda a sua força, com toda a sua garra e seu papel fundamental para o nosso país nesse contexto nacional. Renato, eu devo dizer assim que, embora a gente tenha passado por mudanças muito positivas para a inserção das mulheres no mercado de trabalho e também na nossa área, na área de economia, ele ainda é um meio em que prevalece a presença de homens e a presença de homens nos cargos de direção, nos cargos de chefia, nos cargos de comando. Isso é sim o mais comum. A mulher economista, cada uma de nós aqui que já passou pelo programa, tem as suas trajetórias individuais, pessoais, e enfrentaram, sem exceção alguma, desafios por serem mulheres na área de economia. A parte de economia que lida com as ciências exatas, ela acaba sendo um peso para nós, mulheres, porque as ciências exatas são sempre muito identificadas, não se sabe por quê, porque eu nunca vi um bebê, menino, cis, hétero, fazendo conta com 2, 3 anos, né? Mas se atribui que existem mais habilidade das mulheres para determinadas tarefas, que tem muito mais a ver com o cuidado, com o relacionamento, com saúde, educação, do que com outras atividades, aquelas que exigem uma gama mais diversa de conhecimento, incluindo, eventualmente, ciências exatas. Então, é um campo que a gente se depara também e sempre, com esse preconceito com o que a mulher deve fazer. E o campo da economia, ele é um campo, eu devo dizer também que ele é, em certo sentido, apesar da muita cooperação dos colegas, ele não deixa de ser um campo muito beligerante. É um campo em que a gente atua com profissionais envolvendo interesses diversos, né? Eu atuo, por exemplo, muitas vezes pelo lado do trabalho e eu vou encontrar economistas que atuam pelo lado do capital, mas não é essa, ou do governo, ou do outro lado, né? Mas não é uma guerra, né? A gente está no mesmo campo como dois times que entram para fazer uma partida, né? Pelo menos a gente se entende assim no coleguismo enquanto economistas. A guerra, a luta na vida, na sociedade, ela existe, mas a gente entende isso. E muitas vezes, quando eu sou a economista que vai falar pela parte dos trabalhadores, eu tenho um tratamento diferente do economista homem, que vai falar tanto pela parte dos trabalhadores, ou quem vai falar pela outra parte, se for homem. Isso é patente na minha vida. Eu já ouvi coisas horríveis a respeito de tratamento sobre as mulheres, principalmente sobre as mulheres trabalhadoras, sobre as mulheres que eu representava numa negociação. E devo te dizer que ter ouvido tantas coisas horríveis durante muitos anos, nunca me apeteceu ser mãe, porque eu sabia que ia ser muito duro. Mas isso foi uma questão particular minha, eu não sou mãe, foi uma opção. Eu acho também que isso, no Dia das Mães, eu sou filha,
Mas o fato de eu não ser mãe, ela é uma opção que cada vez é mais discutida entre as mulheres e ela é cada vez mais bem aceita. Então, acho que é muito importante também a gente ter mulheres que decidiram não ser mães, né? E isso também teve um pouco a ver com essa trajetória de, olha, dureza, viu? Dureza, imagina se eu fosse mãe de uma menina, acho que eu já ia dizer o seguinte: olha, minha filha, a vida é complicada, viu? Ah, E mas o eu tenho planeta também certeza. está um pouquinho complicado. Então, juntar essas duas coisas e eu fiz a opção pela não maternidade. Ah, não, sim. Mas eu tenho certeza que realmente elas estão todas representadas quando você vai falar diretamente para todo esse público, né? Seja masculino, feminino, todo mundo geral. E vale ressaltar e lembrar que aqui no Corecon São Paulo nós temos uma comissão da mulher. É uma comissão super ativa e também temos um grupo super ativo de WhatsApp aí das mulheres. Então, caso você deseje conhecer melhor ou participar, entre em contato aqui com a nossa comunicação, que a gente te insere nesse grupo. Você conhece melhor as atividades voltadas para a mulher, que realmente tem muita coisa boa que é discutido por lá e também oportunidades em gerais, né? Então vale a pena a gente lembrar dessa ponderação aqui que a gente tem essa comissão e esse grupo aqui voltado especificamente para as mulheres. Renata, a gente está quase chegando ao fim desse Conversando com Economistas. Eu queria que você deixasse agora um recado especial para os jovens economistas, para aqueles que estão iniciando agora a carreira, para aqueles que ainda estão na graduação nas faculdades e também para os nossos economistas que já têm uma bagagem aí, que já estão em atuação no mercado de trabalho. Queria que você deixasse um recado especial, especificamente agora para o jovem e para os economistas. Renato, eu também não poderia terminar essa conversa sem fazer uma menção ao nosso presidente, Pedro Afonso, que tem tido e tem praticado o compromisso de inserção das mulheres, de espaço para as mulheres. E isso é muito importante. Não é que o espaço ele tenha que ser concedido por um homem, mas o fato da gente ter um presidente parceiro nisso, a gente consegue fazer o resto com muita competência e a gente tem tido tanto espaço, e a gente tem tido tanto o espaço quanto o comprometimento do nosso presidente. Um recado para quem está aí no mercado de trabalho, na graduação ou pensando em fazer economia é: quem estiver pensando em fazer, faça. Quem estiver no meio do caminho, continue. E para quem estiver aí já atuando, persista. Ela é o nosso campo, ele está ficando cada vez mais imiscuído. Tem um lado bom, tem um lado ruim. A gente reclama de que o nosso campo às vezes tem muito excesso de outros profissionais. Olha, tem muito engenheiro aqui, tem muito tal aqui. Mas por um outro lado, nós também temos tido oportunidades de adentrar e de estar mais perto com outros tipos de equipe multidisciplinares, em que tem aí espaço para uma agenda muito ampla. O que não tem ajudado e muito é a prevalência do mainstream de uma economia neoliberal ou liberal, em que o mercado se resolve por si só, porque aí não precisa muito mesmo de economista. Mas o que a gente mais tem visto, na verdade, são as falhas de mercado e que necessita da gente para a gente dar uma ajudinha nisso, para consertar, para distribuir melhor, para deixar o mundo menos desigual. E quem sabe aí eu teria até tido vontade de colocar uns filhinhos nele, né, Renato? Mas Sim, não claro. foi o caso, fica para as próximas gerações. Ah, muito bom. Ótima dica aí para quem está nos acompanhando. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Renata, obrigado por ter participado hoje com a gente do Conversando com Economistas. Foi uma enorme satisfação te ouvir. Foi uma enorme satisfação que você compartilhou hoje com a gente suas experiências, suas ideias. Então, muitíssimo obrigado, tá? Sou eu quem agradeço a você, Renato, a toda a equipe de comunicação do Corecon e a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Conversando com Economistas, aqui do Corecon São Paulo. Hoje recebemos a nossa delegada regional em São José dos Campos, Renata Belzunces, que também é economista e atuante no Diese. A todos vocês, obrigado, um forte abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau.